Então, eu sou o professor Tiago Pardo, do ICMC da USP de São Carlos, sou membro do NIUCLE, do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, e vou dar essa palestra por convite do Grupo Brasileiras em PLN. É a palestra que eu apresentei no STIL desse ano, que é a nossa Conferência Brasileira de PLN. Então, agradeço pelo convite e pela chance de conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Essa palestra é uma tentativa de colocar um pouco a cabeça para fora d'água e ver o que tem acontecido em PLN e os movimentos que têm acontecido na área. Todo mundo aqui sabe, PLN é uma área que está passando por grandes mudanças, desde os grandes modelos de língua, a gente tem visto muita coisa acontecer. Eu sempre digo que é uma área que está efervescente, né? A gente está com as coisas em ebulição, os nomes surgindo, as técnicas mudando, o jeito que a gente lida com as tarefas mudando. Então, o que eu vou fazer aqui é uma tentativa de organizar um pouco as coisas como eu vejo. Talvez não seja o único jeito de ver essas coisas, certamente vocês têm outras opiniões, outras maneiras de organizar essa coisa toda na cabeça de vocês. E eu dei esse nome para a palestra de processamento universal da língua portuguesa de propósito. Ele tem dois sentidos, como vocês já vão perceber. Então vamos lá. Eu vou começar por aquilo que todo mundo acompanha, que todo mundo sabe hoje. A gente tem sofrido aí uma inundação dos grandes modelos de língua. Eles têm revolucionado a nossa área, a gente tem produzido resultados de maneiras diferentes, muitas vezes melhores do que a gente conseguia anteriormente. A gente nem dá conta mais de atualizar figurinhas como essas que vocês veem aí no meu slide. E vocês vão perceber que eu sempre coloco a referência aí de onde está saindo o material, depois quem tiver interesse pode rastrear, tá? Então aqui é só um pedacinho da evolução desses modelos. Acho que muitos aqui conhecem muitos deles, o Llama, o DeepSeek, o Qwen e assim por diante. Hoje a gente vai nas conferências de PLN, a gente pega as revistas de PLN e a gente vê muita gente usando isso. É raro a gente encontrar hoje outros métodos sendo aplicados nas tarefas de PLN. Então, é impressionante o que tem acontecido na área. E talvez os maiores representantes dessa linha sejam os modelos GPT. Então, foi o chat GPT que começou essa disrupção. Muita gente tem um pouco de restrição com essa palavra, né, de ser uma disrupção, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Foi ele que começou com essa coisa toda. Ele não foi o primeiro modelo de língua, depois dele vieram muitos outros, mas ele foi o que causou o primeiro grande impacto. E aqui tem, de novo, mais uma dessas figurinhas mostrando um pouco a evolução disso tudo. Tá? Então, a gente tem diversas versões desse pessoal aí, das famílias de modelos autorregressivos, generativos, como a gente diz. E acho que ninguém tem dúvida da importância desse pessoal, da OpenAI, que começou isso tudo comercialmente, que deu acesso a gente, tá? Então, eu vou fazer um exercício agora de começar a retroceder um pouco para a gente tentar enxergar como é que a gente chegou nos LLMs, nesse monte de modelo que a gente tem hoje, tá? A maioria desses modelos é baseada, como vocês sabem, imagino, no Transformer, nessa arquitetura de redes neurais profundas que a gente tem. Eu sempre digo que os transformers, uma maneira de sintetizar, são redes neurais que prestam mais atenção nas coisas do que antes. Então, a gente tem camadas de atenção, de normalização, no meio aí do processo de aprendizado dessas redes neurais. Esse transformer surgiu naquele artigo famoso, que todo mundo já deve ter lido alguma vez, que se chama Teaching All You Need, e foi proposto no contexto de tradução automática, e eu destaco isso aqui porque a tradução automática é uma tarefa que tem bastante importância em PLN. É considerada uma das primeiras tarefas de PLN e com os maiores desafios. E a gente sempre pensa assim, se funcionar bem para a tradução automática, provavelmente funciona bem para outras coisas também, né? Então a gente tem desafios de interpretação, a gente tem desafios de geração de língua, e a gente pode aplicar isso em muitos outros contextos. Então, quem já tentou ler esse artigo Attention is All You Need, deve ter visto que é um artigo bastante difícil, ele é árduo. Hoje a gente aceita melhor as coisas que estão ali, entende melhor o que está ali, mas ele aparentemente teve bastante experimento por trás
para chegar nessa versão que a gente conhece hoje, tá? Bom, o Transformer e os nossos amigos Bert, Roberta, Albert e todo mundo que se baseia no lado de encoding dos Transformers, vocês sabem bem que a gente pode dividir em encoding e decoding, né? Esse pessoal veio para tentar suprir uma demanda que a gente tinha, que era tentar aprender representações textuais, lexicais, mais informadas, contextuais, como a gente diz, antes da gente chegar nesses grandes modelos de língua de hoje, que são basicamente treinados no lado do decoding, né, e não do encoding, como a gente diz antes. Aqui tem outra figurinha desses modelos de língua que a gente tinha anteriormente, né? E a gente ainda usa muito hoje. Então, o BERT aí está no coração do processo. Essa é mais uma figurinha que a gente não dá conta mais de atualizar, porque tem muitas variações disso para tudo, para muitas línguas, para muitas situações, para muitas tarefas. Desde programação para línguas naturais, a gente encontra essas variações de BERT. Existe até uma brincadeira dizendo que a gente tem a área de Bertologia, que a gente tenta decifrar o que esses modelos fazem, tá? Então, são modelos contextuais, muitas vezes, que tentaram melhorar, então, uma limitação que a gente tinha, que eram os modelos não contextuais, ou os modelos que nós dizíamos serem estáticos. E essa talvez seja outra revolução que a gente deva destacar. Então, se a gente pegar os Transformers, eles vieram aí em 2017, o BERT veio um pouco depois. Os modelos de embeddings estáticos que causaram uma revolução com força, né? Isso foi em 2013, com o trabalho do Thomas Mikolov e seus colegas. Eles não foram os primeiros a fazer modelos de língua estáticos dessa forma, mas a gente pode dizer que talvez o famoso Word2Vec foi o primeiro a causar um impacto grande na área. E desde então a gente já estava tentando buscar essa palavrinha que eu destaco aí, que é o significado. Então, quando a gente fazia a representação vetorial das palavras, principalmente, a gente queria capturar aspectos do significado dessa palavra. E a gente conseguiu isso com algum sucesso, mesmo que a gente discorde que aquilo seja significado, né? A gente conseguiu capturar coisas importantes que revolucionaram muitas tarefas de PLN, muita coisa aconteceu. E a gente também volta e meia vê nesses artigos de embeddings o pessoal citando o que a gente chama de hipótese distribucional. Então, é desse autor, o Zelig Harris, de um trabalho dele de 1954, em que ele fazia a afirmação, né, ele clamava pela hipótese distribucional, em que ele dizia que coisas que acontecem em contextos parecidos tendem a ter sentidos relacionados. É assim que a gente conhece a hipótese distribucional. É a base, então, desses modelos de embedding que está por trás disso tudo que a gente tem falado aqui, tá? Para quem nunca teve curiosidade, eu fui lá buscar uns trechinhos do trabalho do Harris, de 54, quando ele forjou essa ideia da hipótese distribucional que a gente fala até hoje. É um trabalho muito interessante, que fala muita coisa além disso que é senso comum hoje, dessa história de contexto e sentido que a gente ouve falar nos artigos. Então ele fala assim, olha, a distinção entre estrutura distribucional e significado não é sempre clara. Então essa parte grifada é eu que coloquei, tá? A estrutura da língua não necessariamente segue a estrutura da experiência subjetiva. Mas ele diz que diferença de significado tem uma correlação com diferença de distribuição. Então, o jeito que as palavras se distribuem tem uma relação com as diferenças de significado, apesar de a gente não conseguir dizer claramente como é que isso acontece, tá? Então, aqui está um super resumo do que Harris falava e que os modelos de língua bebem. Então, vejam que interessante isso. Se a gente pegar o Thomas Mikolov e seu trabalho de Word2Vec de 2013, a gente tem que voltar até 54 para recuperar a ideia original na qual Thomas Mikolov e companhia se basearam para propor esses embeddings como eles foram propostos, tá? Bom, tudo isso gerou um monte de coisa para a gente. Então, a gente tem aí a generativa hoje, mesmo que a gente não goste muito, muitas vezes, de falar generativa e chamar de gerativa, que
teoricamente seria a tradução melhor, mas o generativo já foi cunhado aí, consagrado pelo uso. Hoje eu nem acho tão ruim chamar de IA generativa para separar um pouco da linha gerativista. Pelo menos em português fica mais clara essa diferença, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. A gente tem o in-context learning, a gente tem cadeia de raciocínio, a gente tem as técnicas de RAG hoje. Então, é tudo isso que eu me refiro que é um campo em ebulição. Essas coisas estão surgindo muito e muito rapidamente. A gente tem conseguido resultados incríveis, atingido novos estados da arte. Muitas vezes a gente vê gente falando que as tarefas chegaram no nível do humano. Existe toda uma discussão desses modelos terem habilidades emergentes e conseguirem fazerem coisas que não foram previstas para serem feitas. A gente fala muito que a gente está buscando a IA geral, né, capaz de generalizar para outras situações e resolver problemas de uma maneira mais inteligente. E a gente também muitas vezes fala que a gente está chegando nos limites dos benchmarks, dos nossos conjuntos de dados e formas de avaliação. Hoje tem tido essa iniciativa de propor benchmarks mais difíceis, porque os modelos estão conseguindo gabaritar a maior parte deles, em parte porque a gente tem percebido que eles são limitados. Tá? Então, essa história, eu acho que é a história que a maioria de nós aqui conhece. E tudo isso, logicamente, sofre críticas. Então, a gente tem visto um monte de problemas que esses modelos ainda têm. Então, por exemplo, as alucinações, dependendo da tarefa que a gente está fazendo, alucinar é uma coisa muito grave. Então, ele está gerando informação que pode ser falsa, que pode não ser adequada, especialmente para situações de dados sensíveis, como medicina, meio jurídico e assim por diante. Os bias, então esses modelos aprendem muitos vieses, muitas coisas que eles não deveriam aprender, eles aprendem dos dados. Esses modelos ainda têm dificuldade de explicar seu raciocínio. A gente tem visto avanços nessa frente, então tem técnicas hoje para tentar explicar resultados. Às vezes os próprios LLMs são utilizados como ferramentas de explicação, mas ainda é bastante limitado o que a gente consegue fazer. Tem tido toda uma discussão sobre problemas de copyright nos materiais dos quais eles são treinados. A gente tem visto grandes jornais, grandes editoras processarem essas empresas, pedindo para elas pagarem por direitos autorais ou pedirem permissão antes de usar isso tudo. Tem preocupações éticas com o uso que esses sistemas trazem. Questões ambientais, o quanto a gente usa de energia elétrica, o quanto a gente precisa resfriar esses sistemas, a pegada de carbono, tudo isso está na mesa. Estamos procurando como equacionar essas coisas bem e de uma maneira que seja interessante, que a gente não pare os trabalhos na inteligência artificial, né? De vez em quando a gente cruza com questões de exploração humana, que eu trago uma notícia, e aí eu vou falar uma coisa que talvez vocês não concordem, assim, uma notícia que convenientemente a gente às vezes esquece, né? Então, quando a primeira versão do ChatGPT foi lançada, houve esse abuso por parte da empresa OpenAI, da terceirizada que ela contratou, para rotular corpos. Esse trabalho de anotação de corpos que a gente faz, né? Então, quenianos ganhavam $2 por hora para rotular conteúdo tóxico, para conseguir filtrar depois no treinamento desses LLMs, tá? Se a gente fizer as contas, $2 por hora, trabalhando 8 horas por semana, no mês todo, dá $320 no mês, que é muito pouco. Né? É um trabalho muito difícil, todo mundo aqui que já anotou corpos sabe o quanto é difícil. A gente sempre ouve aquele argumento assim, poxa, mas essas pessoas aceitaram fazer isso. Então é nesse sentido que é a exploração humana, né? São pessoas com necessidades, elas aceitam, lógico, né? Nesse caso. Então, existe muita coisa ruim aqui por trás desses grandes modelos. Então, a gente vê todo o lado bom deles, mas tem muito lado ruim para a gente trabalhar, tem muitas limitações para a gente trabalhar em PLL. Tá? Mas as críticas não são só críticas nesse sentido mais pragmático, de exploração humana, de uso de energia. A gente tem muitas críticas científicas também. Então, por exemplo, você está aqui a Emily Bender e seus coautores, que falam que, na verdade, esses modelos não estão aprendendo o significado de nada. Apesar de a gente falar que a gente está atrás do significado, né, da semântica, para fazer máquinas melhores, mais inteligentes,
Esses autores falam para a gente que não, isso não tem nada de significado. A gente está aprendendo correlação de formas, de palavras, que de alguma forma reflete aspectos do significado, mas que não necessariamente é significado. Tá? E tem essa expressão que eles usam, eles dizem que esses modelos são papagaios estocásticos, no sentido de que eles produzem sequências estatisticamente mais melhores, né? Esse é um lado da crítica. Então, tentar entender o que está por trás desses modelos, o que eles estão fazendo. Mas a gente tem críticas bem contundentes também. Então, acho que muitos de vocês também conhecem o nosso colega Noam Chomsky, que já tem seus 97, 98 anos, que é um defensor do gerativismo, da, da linguagem inata, né, como a gente costuma dizer. E gerativismo agora, que não tem nada a ver com a IA generativa, tá? O gerativismo, até onde eu entendo, é o oposto extremo da IA generativa. A IA generativa vem da tradição empirista, de usar dados para o aprendizado. O gerativismo, não, ele não acredita na importância disso, a gente não deveria fazer dessa forma, tá? E Chomsky e seus colegas, num artigo de 2023, eles detonam todo esse trabalho que a gente tem feito nos LLMs. Eles falam que é uma concepção falha de linguagem, de conhecimento, que esses modelos são amorais, que eles são linguisticamente incompetentes, que eles são uma ciência falsa, forte dizer isso, né? Chamar isso de ciência falsa. Ele até brinca que a gente devia rir desses sistemas. E ele tem um ponto, e a gente concorde ou não com ele tem um ponto que nos faz pensar um pouco. Ele fala assim que as crianças aprendem com muito pouco dado. Então, essa nossa técnica de aprendizado dos LLMs tem alguma coisa errada com elas. Se isso fosse realmente inteligente, se isso fosse realmente ciência, a gente devia estar descobrindo como é que as crianças fazem para conseguir fazer na máquina, né? A gente devia estar aprendendo muito a partir de poucos dados. E aí, bom, esse é o lema do gerativismo, tá? Que a gente ouve falar muito. E ele diz isso, que a gente tem algum tipo de conhecimento inato, uma gramática universal, biologicamente codificada, que nos deixa aprender muito a partir de pouco. Tá? Então, a gente precisar de tanto dado assim no nosso LLM, talvez não seja o jeito ideal de fazer. Isso é interessante porque nos faz pensar, né? Será que a gente consegue um dia pensar numa arquitetura diferente que nos permita aprender de outro jeito? Métodos de aprendizados diferentes, além desses que precisam de grande quantidade de dados? Então, querendo ou não, gostando ou não dos argumentos de Chomsky, ele tem seu ponto aí, né? Então, ele é um dos grandes opositores de tudo isso que eu contei para vocês, né? Da hipótese distribucional até os LLMs. Ele não acredita nisso, ele critica ferrenhamente essas coisas. E muita gente não sabe, né? Mas o Chomsky ele foi o orientado de doutorado do Harris, que talvez é um dos pais aí dos LLMs. O Harris, que propôs a famosa hipótese distribucional em 54, orientou o Chomsky no doutorado dele. E alguns colegas linguistas meus falam uma frase que eu não esqueço, que eu acho muito interessante, que toda essa crítica que Chomsky faz, ele faz aos modelos, mas ele nunca cita o Harris, o próprio orientador, e a hipótese distribucional abertamente, né? Então, o que meus colegas linguistas falam é que o Harris é a ausência mais presente na obra de Chomsky. Então, Chomsky não critica abertamente o orientador, mas ele discorda totalmente dessa linha que a gente pode dizer que foi fundada pelo Harris. Bom, então a gente, vejam, voltei 12, 13 anos no tempo, quanta coisa aconteceu em PLN, né? Desde os vetores densos, com o Word2Vec até hoje, a área mudou bastante, né? Se a gente contar aí de 2013 para cá, em 12 anos, a gente teve muitos avanços em PLN, mas a história de PLN traz outras coisas para a gente. Aí quem for um pouco mais velho aqui na área, vai lembrar de outras coisas que aconteciam lá atrás, e a gente começa a perceber que essa grande revolução, aí, entre aspas, né, que a gente está passando agora, não foi a primeira grande revolução de PLN. Eu vou citar mais uma aqui que também fez bastante estrondo na época. Os famosos modelos ruidosos, o noisy channel.
sei se vocês se lembram disso, mas nos anos 2000 a 2005, vieram propostas de usar esse modelo Noise Channel para fazer de novo, olha qual tarefa, tradução automática. A tarefa para qual os transformers foram propostos. Então, o Noise Channel, que bebia lá da ciência da informação, com o Claude Shannon, que é um nome que eu acho que muitos já viram também em PLN, também veio para tentar resolver tradução automática. E aí vocês sabem o que é mais engraçado? O que acontecia nessa época? A gente viu o mesmo comportamento que a gente vê hoje nas nossas conferências e revistas. Era uma inundação de artigos aplicando as mesmas ideias para resolver os problemas diferentes. Todo mundo pegava esse modelo Noise Channel e aplicava para tradução, para perguntas e respostas, para sumarização de texto, tudo que você pode imaginar. Todo mundo instanciando de jeitos levemente diferentes para resolver os problemas da época. A gente ia nas conferências, a gente só via esse modelo em todo lugar. E ele causou uma revolução, de fato. A tradução automática, estatística, como a gente passou a conhecer nessa época, ela revolucionou o que se fazia na tradução automática até então, com esse tipo de modelagem. Tá? É dessa época que nasceu o Google Translator. Hoje ele já não é mais estatístico, a maior parte das línguas usa a abordagem neural, mas a revolução da tradução automática quem trouxe foi a estatística. Até então a gente tinha as traduções mais simbólicas e os resultados eram bastante limitados. Então, como é que um noise channel funcionava? Ele pegava um dado de entrada, passava por um canal ruidoso e o ruído transformava aquilo num dado de saída. Então, por exemplo, como é que isso começou a tradução automática, né? Então, você pegava uma frase em inglês, ela passava por um canal que simulava um ruído, esse ruído transformava a frase em inglês em português, em francês, o que é que seja. Se a gente aprendia a decodificar o que a gente ouviu, tirar o ruído, a gente aprendia a fazer um tradutor automático. Então, essa história de passar por um canal ruidoso é uma metáfora com a linha telefônica analógica da época. Então, você pegava o telefone analógico, falava alguma coisa de um lado, a pessoa ouvia com chiado, com ruído do outro. E esse modelo ele era muito interessante porque esses componentes dele podiam ser mapeados facilmente no famoso teorema de Bayes da estatística, que eu acho que todo mundo conhece aqui. Tá? E dentre todas as coisas que a gente podia decodificar, para a gente escolher a coisa mais provável, a gente usava, olha que coisa, um modelo de língua. Tá? Então, a gente buscava a sequência de palavras que maximizasse a chance daquilo ser dito numa determinada língua. Então, a gente fazia muito alinhamento entre as frases na língua original e na língua destino. A gente tentava maximizar a probabilidade da frase que a gente estava decodificando, usando esse algoritmo famoso, que é o Expectation Maximization. E os nossos modelos de língua nessa época, e suspeito, ouso dizer que talvez foi a primeira vez que a gente começou a adotar modelo de língua massivamente em PLN. Antes disso, era mais raro a gente falar de modelo de língua. Esses modelos de língua, eles eram muito baseados em n-gramas. Eram modelos mais simples, não eram neurais, como eles são calculados hoje. Tá? Então, vocês podem ver que a área avançou bastante. O artigo que a gente citava não era Attention is all you need, era esse daqui, ó, Matemática da Tradução Estatística. 2 pontos, estimativas de parâmetro. E aí, de novo, ouso dizer que talvez a gente seja grande clichê nessa vida, né? A gente hoje ainda fica estimando parâmetro. Então, isso daqui é de 93, eram pesquisadores da IBM Research que já tinham todo uma técnica, um processo de estimar parâmetro para esses modelos. Lógico, hoje os nossos parâmetros são de natureza diferentes desses. Hoje é tudo neural, esse cara que era totalmente estatístico, mas a gente ainda já fazia isso nessa época, em 93, de tentar achar os melhores parâmetros. Tá? Na época, a gente achava um absurdo a quantidade de dados que esses modelos precisavam para aprender. Comparativamente aos grandes modelos de língua que a gente tem hoje, aos LLMs, isso era nada. Tá? Se a gente olha os tamanhos das coisas, esses modelos hoje seriam considerados insignificantes. Então, veja, isso é 2000, 2010, uma revolução antes dos vetores que a gente conheceu. Tá? Esses modelos de língua avançaram, a gente saiu dos n-gramas, chegamos nos neurais, até os que nos permitiam fazer transferência de domínio, até esses de uso geral, como a gente tem hoje com GPTs e companhia. Tá? Então, essa é uma figurinha que eu gosto bastante, porque mostra bem a evolução dos modelos de língua como a gente enxerga em PLN. Bom, mas essa não é toda a história.
Tá? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é mais a linha estatística e neural que tem acontecido em PLN. Mas PLN é muito mais do que isso. E aí eu aprofundo um pouco no exercício que eu quero fazer com vocês, de tentar colocar a cabeça para fora d'água, tá? Então vamos relembrar um pouquinho. O Word2Vec, talvez seja um bom marco histórico para a gente, é de 2013. Tá? Então, uma tentativa de extrair semântica, significado das nossas palavras, dos nossos textos. Mas foi em 2013 também que surgiu uma linguagem que a gente chama de linguagem abstrata de representação. Significado, né? É Abstract Meaning Representation, a famosa AMR. Foi uma tentativa pragmática de você representar o conteúdo, a semântica de sentenças. Originalmente eram sentenças, hoje ela já foi expandida até para outros níveis textuais, usando grafos. Tá? Então a gente, por exemplo, pegava uma frase como essa, The boy wants to go, e achava o evento principal, quem eram os argumentos, arg0, arg1. Então vocês podem ver que a gente usa a nomenclatura de repositórios famosos como o próprio Bank. Tá? O Pequeno Príncipe, a famosa obra O Pequeno Príncipe, tinha acabado de cair em domínio público quando essa linguagem surgiu em 2013. Então, teve uma iniciativa de muitas línguas anotarem com a MR suas versões do livro para poder fazer estudos multilingües, ver o comportamento semântico das diferentes línguas. Nós, para o português, fizemos isso também. A primeira coisa que a gente fez com a MR para o português foi anotar uma versão do Pequeno Príncipe, que está disponível até hoje aí nas nossas redes. É uma linguagem de representação semântica que continuou expandindo. Aqui eu trouxe algumas referências recentes para vocês. Tem muitas outras que estão saindo. Essa linguagem, todo mundo que segue um pouco a linha simbólica em PLN e trabalha com semântica conhece essa linguagem. A gente encontra nos artigos argumentos para o uso dela. Então, as pessoas gostam muito dela porque dizem que ela bebeu de fontes adequadas, ela tomou decisões pragmáticas pensando nos aprendizados que PLN trouxe. Então, em vez de fazer representações semânticas muito detalhadas, a AMR tentou simplificar um pouco a representação semântica usando repositórios conhecidos, deixando de lado algumas tarefas que eram mais difíceis, como desambiguação lexical de sentido. As pessoas defendem esse tipo de representação porque dizem que a gente não precisa de grandes quantidades de dados para aprender a fazer uma representação desse tipo. Ela pode ser ancorada na sintaxe, por exemplo. A gente não tem tanta preocupação com situações de copyright e preocupações éticas. Mesmo que você pegar um domínio novo para o qual você não tem dado, você teoricamente conseguiria verter uma representação AMR e assim por diante. Tem muito trabalho mostrando que o AMR ajuda a melhorar modelos de língua, melhorar resultados de tradução, de sumarização. 2013, tá? Mesmo ano em que surgiu o Word2Vec e companhia, o nosso amigo Mikolov. Estou pegando um exemplo só dessa linha de representação semântica, tem vários outros. Quando a MR surgiu, ela rapidamente dominou o cenário das linguagens de representação semântica, mas tem várias outras que surgiram mais ou menos na mesma época. Eu não vou falar delas porque foge muito aqui do nosso escopo, tá? Vamos lá. 2012, olha o ano. Google começou uma iniciativa, Google é empresa, tá? Começou uma iniciativa de fazer algum tipo de representação sintática que fosse mais universal, que fosse mais geral e menos ancorado em línguas específicas. Juntaram-se com outras iniciativas, por exemplo, de Stanford, e a gente diz que em 2015 surge o que a gente chama da iniciativa, talvez a primeira referência com esse nome, né, que a gente chama de dependências universais, Universal Dependencies, que é uma representação sintática em que a gente usa rótulos morfossintáticos, sintáticos, morfológicos, consensuais para as línguas envolvidas, com estratégias de anotação minimamente parecidas entre as outras línguas. E aí que aconteceu outra coisa muito curiosa. Até então, em PLN, o mundo era dominado basicamente pela linha sintática de constituintes. Muitos aqui vão lembrar disso, né? A gente fazia muita análise sintática usando sintagmas, os blocos que formam as frases.
A gente já tinha anotações de dependência, elas são bem antigas, mas ainda não tinha uma dominância delas no mercado. Com esse projeto D, a mesa virou. Hoje é raro a gente ver gente que começa a trabalhar com sintaxe que use representação de constituintes. Muita gente já usa representação de dependência por vários motivos, né? Elas são mais lexicalizadas, os parsers aprendem melhor, elas funcionam melhor em outras situações. Aqui eu trouxe um exemplo de figurinha em que a gente tem a mesma frase em várias línguas e a gente usa os mesmos rótulos para representar essas coisas, tá? Esse nome Universal Dependencies não tem a ver necessariamente com a gramática universal, com a língua inata de Chomsky. Os autores até citam isso em algum momento, tá? Eu tenho colegas que falam que a gente nem devia chamar isso de universal, mas que a gente devia chamar de consensual, consensual dependencies, alguma coisa assim. Mas esse é o nome que ficou, que a gente usa hoje. Já tem mais de 150 línguas que adotam esse formalismo para representação sintática. Eu vi um número recente de que a gente chegou no número de 180 línguas. É bastante gente. A gente tem várias iniciativas brasileiras aqui dentro. Hoje, oficialmente, a gente tem 7 corpos disponíveis com anotação UD completa e vários outros com anotações parciais do português, tá? Português brasileiro e português europeu também, em alguns casos aqui. Eu fiz uma conta recentemente, a língua portuguesa é a quinta língua em termos de tokens anotados no projeto D. Então, a gente perde para outras, como o tcheco, o japonês, mas, puxa, está entre as 5 línguas com mais dados anotados. Tá bom, né? Então, acho que a gente está bem nesse cenário da UD. Tá? Então, é uma iniciativa ousada que conseguiu unir muitas línguas. A gente defende isso, além das razões anteriores, né, que o AMR trazia, a gente defende pelo caráter multilingual, pelo reuso da tecnologia, pela transferência de tecnologia. Existe uma questão também que acreditamos que o fato de serem pesquisadores mais neutros da Suécia, da República Tcheca, ajudou esse modelo a pegar, a ser usado por muita gente. É mais uma opção que a gente tem aí. Então, veja, falei de uma semântica, falei de uma sintática. De novo, tem rivais, tá? Estou falando só das mais famosas que a gente encontra aqui. Bom, 2025, neste ano, que está acabando, surge um negócio que chama Enhanced Rhetorical Structure Theory, a famosa RST repaginada da década de 80, em que a gente fazia representação discursiva, conectando as partes que conectam um texto com relações, né? Então, background, contraste, elaboração. Em 2025, surge uma versão, então, repaginada, tentando resolver lacunas históricas dessa representação, em que a gente tem esses desenhos lindos que vocês veem no slide, né? Representações arbóreas e hierárquicas conectando as ideias dentro de um texto. Já temos trabalhos para o português que adotam isso. Vejam, num mundo dominado por LLM, é isso que é impressionante. Essas coisas não perderam força, elas têm ganhado força. Tá? Essas representações mais simbólicas, a gente tem visto mais e mais delas. Eu vi recentemente um estudo mostrando o avanço de UD no processamento das línguas. É impressionante o quanto de citação, o quanto de coisa esse tipo de coisa tem tido na área. Tá? As pessoas que defendem RST e essas versões novas da representação discursiva falam que a gente consegue ir além da semântica lexical, a gente consegue fazer inferências mais profundas, a gente tenta entender como é que o texto funciona, a gente tenta entender qual a relação entre a semântica do texto e a nossa cognição nesses modelos discursivos, coisas que os LLMs, os vetores e companhia não se propunham a fazer, pelo menos não no início. Tá? Então, acho que eu convenci vocês que tem muita coisa acontecendo em paralelo, né? E eu acho que quando a gente está em PLN, a gente fica um pouco cego e dominado pelos LLMs, mas tem muita coisa ao nosso redor acontecendo que são muito interessantes e que a gente tem que saber minimamente, tá? Algumas lições que eu tiro disso tudo. São minhas lições, vocês podem concordar ou não, tá? Coisas que eu cheguei a essa conclusão. Eu não acho que essa diferença que a gente faz entre ciência básica e aplicada seja produtiva. Isso pode parecer óbvio para a gente,
que a gente não devia ficar valorizando mais uma ou outra, mas essa é uma discussão que acontece na sociedade volta e meia. No estado de São Paulo, de onde eu falo, volta e meia a gente vê um governador discutindo se a nossa agência de fomento à pesquisa devia financiar mais pesquisa básica ou mais pesquisa avançada. Eu acho essa distinção um perigo. Se a gente não tivesse um Harris lá na década de 50 trabalhando com a hipótese distribucional, talvez a gente não tivesse os LLMs hoje, que se baseiam em muito da hipótese distribucional lá de trás. Então, as duas frentes precisam avançar, tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada. Tá? Essas coisas se retroalimentam. É difícil a gente dizer que esses movimentos aconteceram em um esquema de competição ou colaboração. Então, vamos lá pegar o ano de 2012, 2013, né? A gente viu vetores surgindo, a gente viu o D e a MR surgiram todos em paralelo ali nos mesmos anos. Mas a gente tem visto algumas coisas acontecer. Então, quando a gente usa representações vetoriais, modelo de língua, a gente consegue produzir resultados de análise textual melhores em nível sintático, semântico, discursivo. E a gente também tem visto um movimento inverso acontecer. Quando a gente enriquece os nossos modelos de língua com esse tipo de conhecimento, eles também melhoram. Às vezes não incrivelmente, mas eles melhoram. A gente tem várias evidências disso acontecendo. Então é interessante que essas coisas sobrevivam e convivam. Tá? Outra lição que eu tiro é que nada realmente morre em PLN. Então a gente tem representações clássicas da IA ainda funcionando em PLN, redes semânticas, frames. Eu até, quando eu dei essa palestra no Steel, até lembrei que no Steel passado, do ano passado, no Brasis, inclusive, tinha uma palestra convidada sobre frames, mostrando o quanto o sistema que usava frames melhorava em alguns aspectos, coisas que outras técnicas não melhoravam. Papéis semânticos, relações discursivas, modelo de língua, desde o modelo de anagrama, tudo isso fica na praça. A gente tem essas ferramentas à disposição para usar. A gente tem que fazer uma reflexão importante aqui. É comum a gente ver, às vezes, discussões sobre o que a gente deveria estar ensinando para os nossos alunos. Então, a gente tem muita discussão se a gente ainda devia ensinar frame, se a gente ainda devia ensinar rede semântica. Eu sempre defendo que sim, porque a gente vê isso acontecer em PLN, a coexistência dessas coisas, tá? E vou tentar fechar esse meu raciocínio com uma fala de alguém que vocês certamente conhecem, que é o Christopher Manning. Christopher Manning é um dos caras mais importantes no mundo das redes neurais. Trabalhou muito com modelos profundos de redes neurais. Ele tem um livro famoso, que é o Foundations of Statistical Natural Language Processing, que é todo voltado para o processamento estatístico da língua. E ele também é, olha que coisa curiosa, um dos principais autores desse modelo Universal Dependencies. Se a gente pegar o principal artigo desse modelo, ele é o segundo autor desse artigo. Ele fez um artigo em 2015, quando essas arquiteturas profundas já existiam com mais frequência, né, com mais presença em PLN, e ele fez um artigo discutindo qual era o papel do PLN clássico, qual era o papel dessas arquiteturas profundas. E ele traz algumas coisas que eu coloco aqui para provocá-los e para a gente refletir. E veja, quando eu falo provocá-los, acredita em mim, eu também me sinto provocado, tá? Então ele fala assim, olha, vou traduzir aqui livremente o que ele escreve nesse artigo. O nosso campo é o domínio da ciência, da tecnologia, da linguagem. Não é sobre o melhor método de aprendizado de máquina. Deveríamos prestar atenção na investigação científica da linguagem e da cognição, e não somente em modelos de engenharia. Encorajo todos a pensar em problemas, arquitetura, ciência cognitiva, detalhes da linguagem humana, como ela é aprendida, processada, como ela muda, em vez de ficar apenas correndo atrás de números do estado da arte em benchmarks. Quem não, né? Todos nós aqui, eu acho que já fazemos isso ainda, ficamos tentando melhorar nossos dados em cima de benchmarks. Eu entendo essa crítica dele, não no sentido de que estamos fazendo errado, mas no sentido de que a gente deveria prestar atenção também no restante, não só nisso. Então, tudo bem, melhorar os resultados é muito importante, é graças a isso que a gente tem os sistemas incríveis que a gente tem hoje, mas a gente não deveria fazer só isso, a gente deveria também
se preocupar um pouco com a língua, com a cognição, com o aprendizado, com a representação. Tá? Então, eu acho bem importante essa crítica que o Manning faz para a nossa área. Acho que todos nós temos que pensar um pouco nisso. E aí vem o primeiro significado do meu título nessa palestra, né? A universalidade na ciência. É muito importante que a gente não pense só de um jeito. É muito importante que a gente tenha gente trabalhando em todas essas frentes. Essa é a beleza da ciência, né? Nós que estamos nas universidades, muitas vezes escolhemos a área que a gente quer trabalhar. Então, a gente tem que ter os caminhos abertos para trabalhar com o D, para trabalhar com vetores, para trabalhar com LLM, grande, pequeno, não importa. Tá? E essas coisas precisam coexistir. E o segundo sentido da palavra universal no título da minha palestra é que eu quero contar rapidamente para vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito para o português, justamente nessa linha da UD. Então, agora eu vou afunilar um pouco, tá? Vou verticalizar um pouco essa discussão. Então, a gente trouxe um panorama geral para todo mundo saber onde é que a gente está, e agora eu vou contar especificamente da nossa iniciativa de UD para o português. Então, hoje eu trabalho num projeto grande que a gente chama de Poetiza, então é um acrônimo aí para processamento do português em direção à análise sintática e parsing. Ele começou seu desenvolvimento no grande centro de IA da USP, com apoio de FAPESP, IBM, mais recentemente de Motorola, Softex e o nosso MCTI, em que a gente queria vencer essa lacuna histórica que a gente tem para o português na frente de análise sintática. Em vários sentidos, no sentido de ter mais corpos anotados, no sentido de ter ferramentas do estado da arte disponíveis, de avançar nos estudos sintáticos. Tá? Esse projeto ainda está em vigência hoje, a gente já está no 5º ano desse projeto, tem muita gente trabalhando nele. Eu acho que tem algumas iniciativas pioneiras que a gente deve citar aqui, dos trabalhos de UD para o português. Então, tem esse trabalho Universal Dependence for Portuguese, de vários colegas nossos, vários conhecidos, né? O Alexandre Rademacher, a Liv Real, Cláudia Freitas, Valéria de Paiva, o Ricardo Bic, o Fabrício Chalub, alguns estão aqui, inclusive, de 2017, então, até onde eu sei, é a primeira tentativa de trazer o D para o português, adaptando a anotação do famoso corpus Bosque da floresta sintática para essa iniciativa UD. Temos também um trabalho de 2018, da Cláudia Freitas e seus colaboradores, de mapear um corpus existente para o português, um MacMorph, e testar tagsets diferentes e tudo mais, estratégias de conversão, e que foi muito bem sucedido. Eu acho que esses dois artigos talvez sejam os esforços pioneiros que a gente tem de UD para o português. Certamente tem alguns outros que a gente pode estar perdendo aqui, mas eu acho que são esses que todo mundo referencia, que a gente conhece na área. Então, o que a UD propõe? Né? Então, ela é uma representação sintática, majoritariamente sintática, que ela prevê que a gente consegue anotar sentenças, frases com atributos morfológicos, etiquetas morfossintáticas e relações sintáticas de dependência entre as palavras. Então, aqui tem um exemplo. Ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Então, a gente consegue ver as relações sintáticas na parte de cima, nas setas. Logo abaixo das palavras, a gente vê as classes morfossintáticas, ou as classes gramaticais, e embaixo das palavras, os atributos morfológicos. É uma representação que usa 17 classes gramaticais e 37 relações de dependência. Parece muito, né? Mas quando a gente... Nem é tanto. Quando a gente está na escola, é muito comum a gente aprender as 8 classes gramaticais clássicas da tradição gramatical do português. Em PLN, a gente tem, às vezes, alguns conjuntos de dados com centenas de classes gramaticais. Então, 17 está um número bom. 37 relações de dependência, porque a gente tem bastante segmentação entre elas, logo, logo vocês vão perceber. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é só para vocês terem uma boa ideia disso. Então, quando a gente entrou nisso, a nossa vontade era entender melhor esses fenômenos, como eles acontecem no português, construir recursos, construir ferramentas. A gente tinha o lema no Centro de IA, que a gente queria deixar de ser uma linguagem de poucos recursos. Acho que nessa frente sintática a gente praticamente pode dizer isso hoje. Então, como eu falei para vocês no portal da UD, a gente é a língua na 5ª posição, tá bom, né? Então, a gente tem trabalhos em 3 frentes. Então, a gente teve muito trabalho linguístico, de estudo linguístico, de instanciar o D para o português. Tivemos muito trabalho de anotação de corpos, criação de recursos lexicais, e muito trabalho de desenvolvimento, treinamento de ferramentas.
que eu vou sintetizar muito rapidamente para vocês, só para dar um gostinho. Depois, se vocês quiserem, eu conto mais detalhes dessas coisas todas, tá? Então, vejam que coisa engraçada. A gente, quando fala de morfossintaxe, sintaxe, a gente acha que é fácil, né? Poxa, a gente aprendia na escola, no ensino básico. Qual é o desafio que isso pode ter, né? A questão, gente, é que a língua real ela é bem mais sofisticada do que a língua que a gente encontra nos livros didáticos. Ela é mais imprevisível. E a UD tem todo um jeito de interpretar algumas coisas que exige adaptações. Aqui eu trouxe alguns exemplos de dificuldade para vocês verem. Vou mostrar só alguns para vocês. Vejam que coisa divertida. Números. A classe numeral. Parece tão fácil, né? A gente aprendeu... Era tão fácil, a gente aprendeu bem a achar números, né? Então ele teve 3 chances de aceitar. Poxa, 3 é um numeral, não temos dúvida. As 3 foram desperdiçadas. Certo, 3 é um numeral, mas ele está meio substantivado aqui, né? O canal 2 é a TV Cultura. Canal 2, esse 2 é numeral ou ele faz parte do nome? Henrique VIII casou-se. E agora? Esse oitavo é numeral? E assim por diante. Começam a aparecer exemplos que a gente nunca pensou. Tá? Comeu meia pizza, dupla hélice, 2 milhões. O que é milhões? Milhões é um numeral, é um modificador de 2. A gente começa a encontrar problemas para todo lado que a gente olha. Tá? Verbo auxiliar. Lá no ensino básico a gente aprende sobre verbo principal, verbo de ligação. Né? Os verbos auxiliares têm uma sobreposição aí com o verbo de ligação. Aí eu pego uma frase real. O plano já devia ter começado a ser implantado. Olha os verbos. Devia ter começado a ser implantado. Quem é o verbo principal dessa frase? Quem é o auxiliar? E vejam, não são casos, como a gente diz, anedóticos, né, em que são raros. Isso é frequente. Então, se a gente vai começar a anotar coisas assim, veja, essa frase é pequenininha, é bem comportada. Vou mostrar daqui a pouco frases reais para vocês, dos outros gêneros que a gente tem, inclusive. A gente vai ter que ter um plano de como anotar essas coisas. Tá? A gente vai ter que ter manual, diretrizes de anotação, como fazer de uma maneira sistemática esse tipo de coisa. Nome próprio, tão fácil, né? Poxa, nome próprio não tem dúvida. Aí vem o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, é um dos mais emocionantes da série. Harry Potter e o Cálice de Fogo. É um nome próprio? É, né? Mas tem sintaxe, tem conjunção, tem determinante, tem preposição. A gente anota tudo isso como etiqueta próprio N, nome próprio? Ou não? A gente separa aí as etiquetas morfossintáticas. É uma decisão a se tomar. Tá? Algumas decisões são baseadas na gramática tradicional, outras a gente tem que rever e pensar no escopo dessa filosofia da UD. Algumas são arbitrárias, a gente tem vários jeitos de fazer, e por que não beneficiar a análise que a máquina faria se todas elas são possíveis? É uma questão que a gente tem que pensar. Tá? Nós anotamos muitos textos com as nossas diretrizes definidas para o português. Hoje a gente tem um Tribank grande chamado Portinari. Esse Portinari é uma sigla, é um acrônimo para português e Tribank. Eu sei, antes que vocês me corrijam, Portinari, o Cândido Portinari só tem um T, o nosso tem 2 de propósito, para diferenciar, tá? Para a gente saber que a gente está falando do Tribank, do nosso banco de árvores sintáticas, e não do Cândido Portinari, o artista. E também porque tinha um problema de copyright com a palavra Portinari, porque tem uma marca de cerâmica famosa que usa esse nome. Então, nós temos lá um corpus multigênero, um Tribank multigênero, temos notícias de jornal, temos conteúdo gerado para o usuário, tweets, né, porque eles ainda eram tweets antes de CX, textos jurídicos, textos literários, fala transcrita, tudo isso anotado com o D. E vocês não têm ideia do tamanho que é esse desafio. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Isso é um tweet, tá? Do mercado financeiro ainda para ajudar. Tem gente que nem entende o que está escrito aqui. Aí a gente tem que fazer análise sintática de dependência desse tipo de coisa, tá? Felizmente eu tenho colegas de trabalho que são verdadeiros heróis e heroínas nesta vida, estudando a fundo esse assunto, como a literatura nacional e internacional tem tratado, conseguiram pensar em estratégias sistemáticas e que linguisticamente fizessem sentido de como anotar essas coisas. Tá? Então, por exemplo, esse tweet que parece todo fragmentado, com hashtags, com números, sem pontuação adequada, sem capitalização adequada,
tem jeitos padronizados de anotar, é o que a gente faz aqui, é o que vocês estão vendo nesse slide, por exemplo. Não vou ler essa representação para vocês, é só para vocês verem que é possível fazer, tá? Outro caso, então, isso aqui é do nosso corpus jurídico. Vejam o tamanho dessa frase. Isso é uma única frase. Lá no ensino básico, eu sempre brinco, né? A gente vai fazer análise sintática, a gente vê aquelas frases assim: vovó viu a uva, né? O livro está sobre a mesa. Aí a gente vem para a língua real e encontra frases assim. Como é que se faz uma anotação sintática de uma frase desse jeito? Vou mostrar para vocês. De novo, temos pessoas heroínas no nosso grupo de pesquisa que encararam esse desafio e criaram estratégias para fazer essa anotação. Vou mostrar para vocês um videozinho da árvore sintática dessa frase. Vou ficar quieto para vocês verem. Não acaba mais, vocês percebem? Seres humanos normais ou não tão normais assim fizeram essa análise. É insano. Tá? Então, quando a gente chega na língua real, a gente encontra coisas assim. Desde texto muito fragmentado, como esse do tweet, até textos formais longuíssimos, como esse do jurídico. Tá? Então, temos muitos desafios ao lidar com coisas assim. Né? Então, desde treinar anotadores, definir as diretrizes que esses anotadores vão usar, conseguir manter uma equipe de anotação por longo tempo. A gente começou com equipes de alunos de linguística, mas a gente ficava pouco tempo com eles, porque eles terminam seus cursos, eles vão fazer estágio, mudam os seus interesses, vão para outra linha. A gente tem preferido ficar com anotadores por mais longo tempo, menos anotadores, mas que a gente consegue aproveitar mais, né? E investir para que eles continuem melhorando. Em geral, a gente faz o processo semiautomático, a gente anota com o parser e faz a revisão humana. A gente percebeu que é muito importante segmentar a tarefa. Então, anota primeiro classe gramatical, depois anota a sintaxe, as relações de dependência, né? Depois vai para os atributos morfológicos. Percebemos também que, às vezes, a tradição gramatical atrapalha. Às vezes, era muito difícil ensinar algum comportamento da UD para um anotador, porque ele tinha a gramática tradicional que aprendeu na escola muito enraizada na cabeça dele. Vou dar um exemplo para vocês. Objeto indireto. O objeto indireto, na definição da UD, não é igual à definição da gramática tradicional. Determinante não é aquilo que a gente está acostumado a ver nos livros de gramática. Tá? Então, determinante a gente nem vê muito em língua portuguesa, né? E aqui na UD tem todo um jeito diferente de funcionar. Tá? O anotador precisa ter olhos de águia. Ele precisa ter conhecimento de domínio, muitas vezes, para lidar com essas coisas, raciocínio lógico. A gente também percebeu que não necessariamente o linguista é o melhor anotador que a gente tem. Ele pode ser o melhor anotador, mas a gente percebeu que se a gente tiver anotadores com bom raciocínio lógico, talvez já baste. A gente tinha alguns anotadores da computação que eram tão bons quanto os da linguística, porque eles tinham um bom raciocínio lógico. Tá? E gramática de dependência envolve muita lógica. Tá? É comum o anotador confiar demais na anotação do sistema, principalmente quando a gente tem parsers poderosos, que é o que a gente usa aqui. Ele acerta tanto que o anotador começa a não perceber alguns erros, porque confia demais. Isso é um perigo, a super confiança nas ferramentas. Tá? Então, esse foi o processo de definir diretrizes, de anotar corpos. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente foi criando no meio do caminho. Então, além do nosso Portinari, do Tribank, a gente criou um léxico para o português, que a gente chama de Portilexicon, que é um léxico alinhado com a UD. Então, as palavras que estão lá estão com atributos morfológicos segundo o padrão da UD, a gente usa os nomes de classes gramaticais da UD. Ele é baseado no famoso léxico Unitex para o português, feito por outros colegas, validado e enriquecido com os nossos dados de UD. Tá? Desenvolvemos um anotador morfossintático para o português, quando a gente chegou nessa tarefa em 2023, que a gente já tinha corpos para desenvolver o nosso anotador, os melhores anotadores que a gente tinha notícia para o português chegavam a cerca de 97% de acurácia, que é uma acurácia muito boa
97% é considerado um número muito bom. O inglês já chegava a 98% e tal. Com a nossa iniciativa, com o corpus que a gente construiu, a gente chegou a números superiores a 99%. E as nossas análises de linguistas nos mostram que esse 1% que sobra de erros são erros que poderiam ser considerados corretos, são interpretações alternativas das frases que permitiriam essa outra anotação. E aí a gente tem o que a gente chama de port tagger, tá? O tagger para o português está disponível online, as pessoas estão usando, então ele é o estado da arte, que tem a maior acurácia que a gente conhece até então, tá? Basicamente, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele é um ajuste fino aí do Bertin-Ball, então de um modelo vetorial que a gente tem para fazer a classificação morfossintática. Também trabalhamos com parsing, com análise de dependência de fato. Então, quando chegamos nessa tarefa, os melhores resultados que a gente encontrava, segundo o modelo D, eram de 87% até 89% de acurácia aqui. Quando eu falo acurácia, estou falando genericamente, mas cada medida, cada tarefa tem sua própria medida, né? A medida aqui que a gente usa é aquela Labeled Attachment Score, o LAS, famoso na área de parsing, tá? Então, vou falar acurácia genericamente, mas saibam que são as medidas específicas que eu estou me referindo. Então, nas melhores situações, a gente chegava a 89%. Tá? Mesmo quando a gente comparava com o famoso palavras, que a gente usou por muito tempo no PLN para o português, ele não chega a essa acurácia, segundo alguns experimentos prévios que outros autores fizeram. Nós criamos o Port Parser. Eu sei, vocês já vão falar que a gente não é criativo, né? A gente sempre usa essa palavrinha port. A culpa é toda minha, gente. As pessoas me deixam dar o nome para as coisas, eu chamo de portlex, com port tagger, port parser. Então, eu admito toda essa culpa, tá? Conseguimos acurácia de valores superiores a 96% na nova versão desse parser, que está muito próximo do que se consegue para outras línguas. Os melhores resultados que a gente conhece chegam a 97, 97 ponto alguma coisa por cento. Então, conseguimos trazer o português para esse nível de anotação. Tá? Então, aqui tem um exemplo do port parser. Isso aqui é um resultado automático, está correto. Foi esse sistema que a gente usou para fazer a anotação do corpus jurídico, depois veio a revisão humana. Ele acerta bastante, ele é impressionante esse parser. Também está tudo disponível online para quem quiser usar. Ele é uma arquitetura profunda, que empilha, além de rede neural e modelo de atenção de transformers, ele empilha células LSTM bidirecionais, num framework conhecido por Latin Piping, que a gente adaptou para o português, é um framework recente. E aqui também é um exemplo de como o aprendizado profundo beneficia as tarefas clássicas de PLN. Então, uma arquitetura profunda nos ajudou a conseguir resultados do estado da arte para fazer a análise sintática. Tá? Temos um parser multigênero, já que a gente tem o Portinari, a gente treinou um parser multigênero que a gente chama carinhosamente de genipapo, a frutinha que a gente tem no norte e nordeste do Brasil, que não é com G, é com J, tá? Então, o nosso é com G por causa do multigenre, aí, do multigênero, tem valores de acurácia acima de 94%. Se a gente pensar que esse cara está anotando desde os tweets fragmentados até texto bem escrito, esse valor é muito bom, tá? Também está disponível para a gente usar. E atualmente, para encerrar, a gente tem trabalhado no que a gente chama de UD estendida, relações de dependência estendidas, enhanced, aprimoradas, né? Em que a gente tenta achar outras relações sintáticas não previstas pelo modelo original. Então, quando eu digo assim, o governo decidiu proibir as queimadas, o governo é o sujeito do verbo decidiu, mas ele também é o sujeito do verbo proibir. A notação sintática clássica não deixa a gente ligar o governo aos dois verbos, só um deles. Então, essas relações enhanced, aprimoradas, elas nos deixam ir além. Então, por exemplo, eu pego o verbo proibir, vocês podem ver na figurinha, eu colo ele na palavra governo antes. Tá? Então, a gente tem trabalhado com isso hoje. Tem poucas línguas que trabalham com essa notação enhanced. Ela pode ser muito sofisticada, então vocês podem ver uma frase aqui que é assim, ó, a gente fica preso e os bandidos soltos. Essa anotação pode tentar prever qual é a palavra elíptica. Então, que é o que a gente fez? A gente previu que o ficar estava escondido, e no momento que a gente explicita o ficar, você tem que ancorá-lo com as outras palavras, né? Explicitar suas relações sintáticas em relação às outras palavras. Esse é um dos fenômenos mais difíceis que a gente tem nesse mundo das enhanced, é onde a gente mais sofre para resolver. Tá? Então, a gente ainda está
caminhando aqui para tornar isso melhor. Quando a gente começou, tinha um sistema universal, né, com regras que funcionam para qualquer língua, que chegava a quase 79% de acerto. O nosso sistema aprimorado, ele chega a 96% de acerto na descoberta dessas relações enhanced. Ainda não é o melhor que existe, então a gente tem, por exemplo, relatos do inglês que chegam a 99%. Mas a gente está trabalhando esse trabalho em andamento, tá? O português tomou a liderança nas pesquisas nessa frente. A gente tem proposto relações enhanced estendidas, que não eram conhecidas até então para outras línguas. Tem um conjunto de relações novas que a gente consegue padronizar com base nas relações da UD clássicas, e que a gente percebeu fazendo análise de corpos, né? Então, a gente conseguiu fazer anotações muito mais ricas e está tendo uma iniciativa agora de levar esse tipo de coisa para outras línguas. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas a gente consegue perceber, por exemplo, nessa frase. Ele disse que quer viajar e já economizou para isso. O ele é sujeito de todo mundo, de todos esses verbos nessa frase. Mesmo o the enhanced não conseguiria pegar isso, mas a versão estendida que a gente criou consegue. Tá? Então, só para vocês terem um gostinho do que a gente está fazendo. E hoje a gente tem aplicado isso em algumas aplicações. Então, por exemplo, detecção de notícias falsas. A gente tenta fazer um grafo de conhecimento. Outra coisa que eu queria comentar, né? Apesar desse mundo de LLM, acho que todo mundo aqui tem visto essas noções clássicas aparecerem. Grafo de conhecimento é uma coisa que está bem frequente na literatura, né? A gente quer fazer um grafo de conhecimento de coisa verdadeira para conseguir separar o joio do trigo, a notícia falsa, a notícia verdadeira. Estamos fazendo modelagem de mudança de conceito no aprendizado de máquina, tudo usando esse tipo de conhecimento sintático, semântico. Temos testado técnicas de sumarização abstrativa usando representação sintática que seja mais barata do que fazer com LLM. Temos tentado evitar a alucinação com esse tipo de conhecimento. Então, aqui são só alguns exemplos de coisas que temos feito com esse tipo de dados, tá? E eu vou terminar agradecendo meus muitos colegas que têm trabalhado nessas frentes. Aqui eu trouxe só as fotinhos dos orientadores, mas tem muita gente. O nosso grupo hoje tem mais de 100 pessoas, incluindo orientadores e alunos e pesquisadores associados de muitas universidades, todos vinculados ao Centro de A, que eu já agradeço aqui. Então, tem gente da USP, da UFSCar, de várias federais, todos trabalhando junto aí da anotação dos dados, desenvolvimento de ferramentas. E eu termino com o link e a carinha da nossa página do Projeto Poetiza. Vocês estão todos convidados para visitar e explorar um pouco. Tudo isso que eu mostrei para vocês está lá disponível, tem os links para as ferramentas, os links para os corpos, tá? Tudo é público, a gente tem tido cuidado de selecionar material com licença aberta, de testar coisas que podem ser disponibilizadas. A gente está fazendo um movimento de, além de colocar na nossa página, a gente tem colocado no GitHub, tem colocado no Hugging Face, tem disponibilizado no Portolan Clarim, para tentar deixar isso mais acessível para todo mundo. Tá? Então é isso, eu paro por aqui. Obrigado. Elô, eu paro a gravação ou não? Agora você que manda. Isso, Thiago, por favor. Tá bom. Pode parar. A gente